Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a emissão dos documentos fiscais para os profissionais autônomos. Eles vão precisar emitir? Em que situação eles necessariamente vão ter que emitir documento fiscal? Em que situação não vão ter que emitir ou podem não emitir, vão estar dispensados aí da emissão de documento fiscal, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho acompanhado aí em alguns grupos de discussão que eu participo e tenho observado que esse é uma grande dúvida, né? Eu não estou falando aqui que eu vou dar as respostas para todas as suas dúvidas, né? Mas eu vou, obviamente, clarear um pouquinho, ou pelo menos colocar os pingos nos is, as situações que a gente já tem uma resposta, a situação que ainda a gente não tem uma resposta, ainda há uma indefinição, né? Então, essa é a ideia aqui desse vídeo é, de colocar algumas luzes, né, sobre essa problemática aí dos profissionais autônomos e da emissão dos documentos fiscais. Então, fique aqui nesse vídeo, né, certamente você não vai se arrepender, né, a gente vai abordar aqui vários pontos aí de suma importância nesse contexto da reforma tributária. Antes de eu pedir para rodar aquela nossa vinhetinha clássica, aquele nosso combinado, né? Terminamos o vídeo, né? Se ele foi de alguma forma útil para você aí no seu aprendizado sobre a reforma, vai ser útil aí para você com seus clientes, na sua vida profissional. Você vai pegar o seu dedinho ao final, né? E você vai dar um like aqui, é bastante importante isso daqui para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube. Então vamos lá, falei demais, como sempre. Vamos rodar a vinhetinha e vamos para o conteúdo, que tem muita coisa para a gente conversar aqui no vídeo de hoje. Então roda, 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 roda a vinhetinha! Então vamos lá, pessoal. Profissionais autônomos na reforma tributária, né, em relação aqui à emissão dos documentos fiscais. Eles vão necessariamente ter que emitir documento fiscal? Então vamos lá. Primeiro, profissional autônomo. O que é o profissional autônomo? Aquele prestador de serviço, aquele que exerce uma determinada atividade, sendo pessoa física. Ele não formalizou, ele não constituiu aí uma pessoa jurídica. Então esse que é o profissional autônomo, ok? Aquela pessoa física. Né? É aquela pessoa física. É o médico, é o pedreiro, é a diarista, enfim, qualquer pessoa física que está exercendo aí alguma profissão, alguma atividade profissional, alguma atividade econômica, né? Eu intitulo ele de profissional autônomo. A grande questão aqui, vamos colocar aqui para frente, o que eu tenho aqui? Primeiro, os profissionais autônomos, eles são contribuintes do IBS e da CBS? Então, depende. Como assim depende, professor? O profissional autônomo ele não pratica aí uma operação com um serviço, ele não está prestando um serviço de forma profissional, não está exercendo uma atividade econômica, ele não é necessariamente contribuinte do IBS e da CBS? Então, é que a reforma tributária ela trouxe uma categoria nova, que a gente vai precisar se acostumar com ela, que é o nano empreendedor. E o nano empreendedor, ele é considerado aí na Lei Complementar 214, aquela que instituiu o IBS e a CBS, coloca aí o nano empreendedor como não contribuinte. Então, se ele não é contribuinte, ele não vai ter que recolher lá o IBS e a CBS. Né? E aí eu tenho o profissional autônomo que não é nano empreendedor. Então, aqui para a gente organizar as ideias, vamos entender um pouquinho, obviamente a gente não vai aprofundar aqui nessa questão do nano empreendedor, mas só para você ter uma ideia. Então, quem que é que pode se enquadrar como nano empreendedor? Todo mundo? Qualquer profissional autônomo pode se enquadrar como nano empreendedor? Não. Não é qualquer um que pode se enquadrar. Primeiro, a gente tem um limite de receita, que é a metade do limite do MEI. Então, o limite do MEI, vocês sabem que até 81 mil reais, né, de receita bruta por ano, a metade disso é 40.500, né? Se eu não estou fazendo a conta errada, é 40.500. Então, primeiro tem esse limite. Se você ofere uma receita superior a essa, você já não pode ser nano empreendedor. Mas mesmo oferindo uma receita abaixo,
de 40.500, não é qualquer profissional autônomo que pode ser nanoempreendedor, né? É só aqueles que podem ser MEI. Então, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, aqueles que exercem uma atividade profissional, uma profissão, não atividade profissional, mas uma profissão liberal, né? Não pode ser MEI. Se não pode ser MEI, não pode ser nanoempreendedor. Então, mesmo que eu tenha um advogado que aufira ali num determinado ano uma receita bruta de 30 mil, está abaixo do limite aí para ser nano, ele não pode ser nano, independentemente da receita. Né? Ou você pode ser nano, mas você extrapolou a receita, o limite de receita. Então aí, obviamente, você se transforma em contribuinte, ok? Então, esse daqui é o básico aí para vocês saberem sobre o nano empreendedor. O nano empreendedor é tratado como não contribuinte ali na lei complementar. Que nem o produtor rural, pessoa física, que ofere uma receita bruta anual de até 3.600.000, é tratado como não contribuinte. O produtor rural, pessoa jurídica, o transportador autônomo de cargas, né? Então, aí algumas figuras que são tratadas como não contribuintes na Lei Complementar 214. Tem uma regra específica, um limite específico para motorista e entregador, né? Então, por exemplo, motorista de aplicativo, entregador também de aplicativo, mas não precisa necessariamente exercer essa atividade por meio de uma plataforma digital, tem um limite lá específico para ser nanoempreendedor, é um limite bem maior, tá? Mas é importante que você saiba essa figura do nanoempreendedor, tá? Então aqui a gente já falou, né? Quem não pode ser nanoempreendedor, o exemplo é o médico. O médico não pode ser nanoempreendedor. É o advogado, o engenheiro. Então esses daí necessariamente serão contribuintes do IBS-CBS, porque exercem uma atividade profissional, tá? E aí, pessoal, isso é importante a gente saber, quando a gente olha para um profissional autônomo, quando que ele vai necessariamente ser contribuinte ou quando ele pode não ser contribuinte, né? Que é o caso de ele ser nanoempreendedor. E isso pode influenciar de alguma forma a questão da exigência da emissão do documento fiscal. No caso aqui, como são prestadores de serviço, seria a nota fiscal de serviço eletrônica. Aqui não há nenhuma novidade, né? A nota fiscal de serviço eletrônica ela já existe, ela já é utilizada para fins de tributação do ISS e no contexto da reforma tributária, eu vou aproveitar esse documento fiscal para fins de IBS e CBS nas operações com serviço. Tá? Não significa que somente serão utilizadas nas operações com serviço. Né? Depois, num próximo vídeo, a gente fala, né, da questão da locação, de bens móveis e imóveis, mas aí é para um outro vídeo. Tá? Então, vamos seguir aqui a nossa conversa. Agora a gente chegou no objetivo do vídeo, a questão da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de serviço eletrônica. E aí, o profissional autônomo ele vai ter que emitir a nota fiscal de serviço eletrônica, pessoal? Então, agora olhando especificamente no contexto da reforma, IBS e CBS. O profissional autônomo, aquele que é contribuinte, ele pode até ter um tratamento especial em algumas situações. Ele tem lá um regime diferenciado em que eu reduzo em 30% a alíquota. E só. Então ele é contribuinte, no máximo ele vai poder ter ali uma redução de 30% da alíquota padrão, conforme o local da operação. E só. Ele vai ter que recolher o IBS e a CBS, que é apurado em função do valor da operação. Óbvio, débito e crédito vai ter a não cumulatividade, ele é tratado como um contribuinte do regime regular. Então aqui a gente já começa a raciocinar. Pô, se ele é contribuinte do IBS e da CBS, como que ele vai pagar o IBS e a CBS? Como que ele vai apurar o tributo, fazer o débito e crédito, se ele não emitir documento fiscal? Não tem como. Não tem como um contribuinte do IBS e CBS ter que pagar esses tributos sem emitir um documento fiscal. E quando eu falo documento fiscal, eu estou falando de forma geral. Pode ser uma nota ou pode ser uma declaração. Por exemplo, a DERE, por exemplo, a declaração eletrônica de regime específico. Quando eu falo documento fiscal lato sensu. Pode ser uma nota, operação por operação, ou uma declaração. Então não tem como um contribuinte do IBS está dispensado da emissão de nota. Não tem como chegar a informação na apuração, no sistema de apuração, sem ser via documento fiscal.
tá? Então, aqui o profissional autônomo, o médico, o advogado, o engenheiro, eles vão ter que emitir documento fiscal, porque eles são contribuintes do IBS e da CBS, né? Então eles vão ter que emitir o documento fiscal. Então, isso, isso é incontestável, tá? Né? Então, é aquilo que eu coloquei aqui, ó, emissão do documento, vai para apuração, eu apuro o tributo, débito e crédito, né? E aí ele vai lá e paga o imposto. Não tem como chegar à informação sem ser via documento fiscal, ok? Então, é, o médico, advogado, engenheiro, né, que hoje, para fins de ISS, muitos deles, a maior parte dos municípios, não exige a emissão de documento. Aqui, por exemplo, eu sou auditor fiscal do município de São Paulo. Aqui há uma instrução normativa que dispensa o profissional autônomo da emissão de documento fiscal. Porque aqui a gente isenta do ISS os profissionais autônomos, qualquer um. A maior parte dos municípios inclui os profissionais autônomos num regime fixo de tributação, muito semelhante à das sociedades uniprofissionais, pagam ISS um valor fixo, independentemente do movimento econômico. Então, muitas das vezes, não faz sentido exigir o documento fiscal, a emissão do documento fiscal. Para quê? Se ele vai pagar um valor fixo, independentemente do quanto que ele ofere de receita. Então, a maior parte dos municípios, eles dispensam o profissional autônomo da emissão do documento fiscal. Só que com a reforma tributária vai mudar. Para fins de ISS, ok. Não vai fazer sentido. A informação é praticamente inútil. Mas para o IBS e CBS, eles vão virar contribuintes. No caso do ISS, eles também são contribuintes. Eles são contribuintes, mas pagam um valor fixo. E aí a informação do que consta no documento fiscal é inútil para fins de cálculo do ISS. O valor já está estipulado na lei do ISS. No caso do IBS e CBS é diferente. Eles são contribuintes do regime regular, não tem regime fixo de tributação, eles vão pagar um imposto conforme a sua receita, o seu movimento econômico, no máximo ali com uma redução de 30% da alíquota. Então é fundamental a emissão de nota para IBS e CBS. Ah, mas o meu município dispensa a emissão de documento fiscal. A legislação do município para fins de ISS, dispensa, ok, mas a legislação do IBS exige a emissão do documento fiscal para todos os contribuintes. Então, a legislação do município para ISS, ok, ela dispensa, mas eu tenho uma legislação nacional que exige a emissão de documento fiscal, então ele vai ter que emitir. Ele vai ter que emitir. Óbvio, pessoal, no vídeo anterior aí que a gente gravou aqui no canal, falei do ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do final do ano passado, que agora, no início do ano, meio que dispensa a emissão do documento fiscal. Então, se o seu município dispensa você, profissional autônomo, da emissão do documento fiscal para fins de ISS, você vai continuar nesse início do ano não precisando emitir. Porque esse ato conjunto meio que dispensa você da emissão do documento fiscal para fins de IBS e TBS. Você pode já emitir como teste? Pode. Quando eu falo dispensa, não estou falando que é proibido. Você já pode ir emitindo para fins de IBS e CBS. Para fins de ISS, o município dispensa. E o município, quando ele dispensa, ele não está proibindo o profissional autônomo de emitir. Aqui no município de São Paulo tem alguns profissionais autônomos que entram lá no sistema da nota e emitem nota. Que às vezes presta serviço para uma pessoa jurídica que exige a emissão do documento fiscal. Muitas pessoas, elas olham dispensa como algo que, você não pode emitir, tá? Isso é proibido. Não, uma coisa é eu vedar a emissão do documento fiscal, outra coisa é eu dispensar. Dispensar você não precisa, tá? Você não vai sofrer nenhuma consequência jurídica por não emitir. Mas se emitir, não tem problema nenhum. E é até bom você já ir emitindo, Eu até reforcei isso no vídeo da semana passada aqui no canal, que é até bom você fazer os testes para que quando chegar lá e tiver uma norma exigindo realmente, tornando obrigatório, e aí quando eu falo obrigatório você não emitir, você vai sofrer as consequências jurídicas, pode ser penalizado, eu posso te exigir o recolhimento do IBS da CBS, tá? Então, nesse primeiro período aqui, nesse início de ano, há uma dispensa aí da emissão do documento fiscal, ok? E aí, como você já é dispensado para fins de ISS, então, nesse caso específico,
você está dispensado da emissão do documento. Mas se é um prestador de serviço, que para o ISS você tem que emitir, então você vai emitir o documento fiscal, você só não vai precisar incluir o grupo de informações de IBS e CBS, tá? É que aqui no caso do profissional autônomo, ele já é meio que dispensado, né? A maior parte, não vou falar todos os municípios, porque eu não conheço todos, mas a maior parte dos que eu conheço, eles dispensam a emissão de nota aí para o profissional autônomo, tá? Então vamos continuar aqui. E aí a grande questão é, e quando eu tiver um nano empreendedor? Lá, professor, nano empreendedor é não contribuinte, então não vai ter que emitir emissão, não vai ter que emitir nota. Ele é não contribuinte, então não associe essa ideia, é não contribuinte, então necessariamente não vai ser exigido a emissão de documento fiscal. Não faça essa associação. Na verdade, a gente vai ter muitas situações em que eu vou ter não contribuintes, né? E a legislação vai exigir a emissão de documento fiscal. Mas de onde você tirou isso? Da sua cabeça, professor? Não. Há um parágrafo, agora me falhou a memória, depois você dá uma olhada lá na Lei Complementar 214. É um parágrafo no artigo 26 que possibilita que o regulamento exija dos não contribuintes a emissão de documentos fiscais, o cumprimento de obrigações acessórias simplificadas. Né? E aqui, qual é o motivo, no caso do nano empreendedor, de a gente exigir a emissão de documento fiscal? Para a gente controlar se ele está respeitando o limite lá dos 40.500. Né? Então, eu posso bater o martelo, vamos exigir a emissão de documento fiscal do nano empreendedor? Não. Né? Não está definido ainda. Não está definido. Então, o profissional autônomo contribuinte, esse vai ter que emitir. Mas o nano empreendedor, por ser não contribuinte, há aí uma possibilidade de a gente exigir a emissão de nota. Né? Mas é algo que ainda não está definido. Tá? Então a gente não tem uma resposta para esse questionamento aqui. O nano empreendedor, ele vai ser obrigado à emissão de nota? Não sei. Ele vai estar dispensado? Também não sei. Tá? Pode haver que depois de a gente avaliar o custo-benefício, falou, não vamos exigir a emissão de nota. Mas a gente vai perder aí o controle em relação se ele respeitou o limite ou não. Aí, ok, é uma análise de custo-benefício. Aqui a gente não tem uma resposta ainda. Tá? Pode ser para os dois lados. Pode ser que a gente exija, pode ser que a gente dispensa aí o nano empreendedor da emissão de documento fiscal. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Aí o outro ponto que gera bastante dúvida mesmo naqueles que necessariamente terão que emitir nota, o advogado, o médico, o engenheiro, ou aquele profissional autônomo que extrapolou o limite do nano empreendedor, que necessariamente por ser contribuinte aí tem que emitir nota. Né? A questão é, ele vai poder emitir nota usando o CPF? Essa que é a grande dúvida também. Né? Ou a emissão de nota, necessariamente, eu vou precisar ter ali o uso do CNPJ. Necessariamente, só quem tem inscrição no CNPJ vai poder emitir nota. Né? Pessoal, o que a gente tem hoje, no contexto da legislação, não há nenhum óbice de eu ter uma nota fiscal emitida por um CPF, vinculada a um CPF. Não há nenhum óbice jurídico para isso. Tá? Então é possível eu emitir um documento fiscal usando um CPF. É tanto assim, né, que o município ele tem que, obviamente, fazer o upload dos profissionais autônomos que tem aí uma inscrição municipal vinculada ao CPF para possibilitar a emissão de nota no emissor nacional da nota fiscal de serviço eletrônico. Ele tem que fazer o upload da relação desses profissionais autônomos, para que haja a possibilidade do sistema aceitar essa nota vinculada a um CPF. Então não há nenhum óbice jurídico em relação a isso. A grande questão na perspectiva da apuração, há uma dificuldade grande de eu processar notas vinculadas a um CPF. Por que da dificuldade prática, dificuldade operacional? É por causa da não cumulatividade. É por causa do crédito. Né?
E aí, deixa eu passar aqui o slide. Por que dessa dificuldade? Porque pensa, pessoal, né? Quando eu tenho um profissional autônomo, que ele está exercendo uma atividade profissional econômica, né? Ele usa o seu CPF como número de inscrição, né? E aí ele vai adquirir alguma coisa, algum bem, algum serviço relacionado à sua atividade. E aí ele vai adquirir um notebook, eu vou adquirir um equipamento, e ele coloca lá o CPF dele. Né? E aí o sistema da apuração, quando for receber esse documento fiscal, em que esse profissional autônomo está como adquirente, e vai estar lá o CPF, como que esse sistema de apuração vai reconhecer que essa aquisição é vinculada à sua atividade econômica? Porque ele pode, né, logo depois ir no supermercado fazer uma compra para a casa dele, para ele comer, para a família dele comer. E ele vai informar lá o CPF dele na nota fiscal do supermercado. Aí vai chegar essa nota fiscal no sistema de apuração. E aí o sistema de apuração vai ver, opa, tem uma nota aqui, de novo com o CPF do Joãozinho. Né? Só que essa aquisição aqui é para o consumo pessoal dele, não é para ele exercer atividade econômica, mas está no CPF. Né? Tá no CPF. E aí, como que o sistema de apuração vai diferenciar o que ele vai dar de crédito, o que ele não vai dar de crédito? Está tudo misturado. Né? O consumo dele na sua atividade econômica e o consumo dele pessoal, né? para ele viver e da família dele. Né? Então, isso fica tudo misturado ali. Né? Então, há essa dificuldade operacional no contexto de uma não cumulatividade, diferenciar, né, o que é consumo, o que é aquisição vinculada à atividade econômica desse profissional autônomo, e o que é consumo pessoal dele. Tá? Porque um dá crédito, outro não dá. E outro não dá crédito. Mas como que eu faço essa diferenciação? Todos estão vinculados ao CPF. A solução para isso, e ainda falo, há uma tendência, né, disso que eu vou falar. Não bateram o martelo, mas está quase certo, tá? Está quase certo para que caminhe nesse sentido. Que é você exigir desses profissionais autônomos a inscrição no CNPJ. Para que eu consiga fazer uma segregação. Tudo que ele adquirir, ele, profissional autônomo, adquirir vinculado à sua atividade econômica, ele vai informar o CNPJ dele. Tudo que ele adquirir para fins pessoais, seu consumo pessoal, ele informa o CPF. Aí, o sistema de apuração, ele consegue diferenciar. Opa, chegou uma nota aqui no CNPJ. Ah, é vinculado à atividade econômica, então automaticamente eu reconheço o crédito. Ah, tá aqui agora vinculado ao CPF do Joãozinho. Ah, esse eu não dou crédito. E isso não é só com os profissionais autônomos. Isso acontece com os produtores rurais, pessoas físicas, com o transportador autônomo de carga. Então há aí uma tendência, a exigir que todas essas pessoas físicas contribuintes do IBS, ou quase todas, se exija a inscrição no CNPJ para que haja essa segregação. Não estou falando que necessariamente todos os contribuintes do IBS, CBS, a gente vai exigir a inscrição no CNPJ. Mas todos esses que exerçam uma atividade profissional, atividade econômica, por causa dessa questão do crédito e por outras questões, se exige a inscrição no CNPJ. Ok? E aí também tem até uma discussão se vai exigir do nanoempreendedor a inscrição no CNPJ, porque, pô, se eu exigir dele a emissão da nota, eu vou ter necessariamente exigir dele a inscrição no CNPJ? Talvez não. Talvez por ele não ser contribuinte, a questão do crédito para não contribuinte, como não vai ter que pagar IBS, CBS, então eu não preciso fazer essa separação, então talvez eu possa até exigir que ele emita a nota, mas exija que ele emita a nota no CPF, não precisa necessariamente exigir a inscrição no CNPJ, enfim, tudo isso em relação ao nanoempreendedor, tem muita coisa ainda indefinida, tem muita coisa ainda sem resposta, tá bom? Então, vamos lá. E um ponto aqui que o pessoal acaba confundindo é, pô, como assim você vai exigir
que um profissional autônomo, que é uma pessoa física, se inscreva no CNPJ. O CNPJ é para pessoa jurídica. Essa é uma grande confusão. O pessoal acha que a inscrição no CNPJ transforma aquela pessoa física em pessoa jurídica. Não. Pessoal, a inscrição no CNPJ é só para fins de controle, é para fins de segregação, de apuração tributária. Não é uma exigência que, para ser pessoa jurídica, ela precisa ter um CNPJ. Não. A gente tem várias situações em que eu tenho pessoas físicas que estão inscritas no CNPJ. Então não há nenhum problema de você dizer para um médico, para um engenheiro, que continua a pessoa física, se inscrever no CNPJ, só para que haja essa segregação, no contexto de uma tributação não cumulativa. O médico autônomo, quando ele se inscrever no CNPJ, vai ter uma natureza jurídica específica lá, de que ele é uma pessoa física que exerce uma atividade profissional / econômica. Ele não vai se transformar numa pessoa jurídica. O cartório, por exemplo, o cartorário, o notário, o tabelião, ele é uma pessoa física. E ele tem inscrição no CNPJ. E o fato de ele ter inscrição no CNPJ não faz com que ele se transforme em uma pessoa jurídica. Eu dou CNPJ para sociedade em conta de participação, para consórcio, para condomínio, e eles nem personalidade jurídica têm. Até órgão público, que também não tem personalidade jurídica, é uma estrutura administrativa dentro de um ente federado ou de uma entidade administrativa, eles não têm personalidade jurídica e têm CNPJ para fim de controle orçamentário. Então, o fato de ter uma inscrição no CNPJ não transforma aquele profissional autônomo, aquela pessoa física, em pessoa jurídica, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Eu acho que a gente terminou aqui. Então, primeiro, pessoal, esse início de ano, por causa do ato conjunto número 1, há uma dispensa. E dispensa não é a mesma coisa que proibido, vedado, tá? Muita gente, mesmo por causa mesmo no contexto do ato conjunto, em que na minha avaliação, ele dispensa o preenchimento do grupo de informação de IBS, CBS, mas ele não proíbe. Muita gente está emitindo nota aí para fazer teste e para já, obviamente, se adaptar. No caso do profissional autônomo, ele vai poder ir lá e emitir a nota fiscal com o IBS, porque o ISS normalmente ele não vai precisar, porque é um regime fixo ou é isento, no caso aqui do município de São Paulo. Seria mais por causa do IBS e da CBS. Mas passando esse prazo em que eu vou ter a obrigatoriedade, você tem que cumprir as obrigações acessórias, aí tem que emitir efetivamente o documento fiscal, para que você, até o final de 2026, não tenha que recolher o IBS e a CBS não ser penalizado. Aí entrou na fase de obrigatoriedade, o profissional autônomo contribuinte, ele necessariamente vai ter que emitir o documento fiscal. E que documento fiscal é esse? É a nota fiscal de serviço eletrônica. E o nano empreendedor? Aí eu não tenho a resposta. Aí o nano empreendedor, mesmo na fase de obrigatoriedade, como ele é não contribuinte, aí eu não tenho a resposta se vai ser exigido a emissão de documento fiscal ou não. A gente não tem um regulamento. No momento que eu estou gravando aqui, a gente não foi publicado o regulamento ainda. Então a gente não tem essa resposta se vai ser exigido ou não a emissão de documento fiscal para o nano empreendedor. Tá bom? Então era isso, pessoal. A gente conversou bastante coisa importante aqui no vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido útil de alguma forma. A gente tratou aqui de vários pontos de dúvida de muitos aí de vocês. Espero que realmente eu tenha ajudado de alguma forma a esclarecer aí alguma dúvida sua que tá nos assistindo, tá? E aí, foi útil? Se gostou, pessoal? É aquele nosso combinado, né? Não custa nada pegar o dedinho e dar o like aí no vídeo. E se você realmente quer aprofundar o estudo da reforma tributária, e participar aí de uma comunidade que estuda ativamente a reforma tributária, que realmente quer se aprofundar e realmente virar um especialista nessa temática,
mas tem que virar nosso assinante. E não assinante aqui do canal, que eu acho que você já deve já até ser o nosso assinante. Não, assinante da nossa plataforma, para realmente ter acesso a todas as nossas aulas ao vivo, a gravação das nossas aulas ao vivo, os materiais, entrar nos nossos grupos de discussão, ter acesso ao nosso módulo gravado, né, realmente estudar de forma profunda aí a reforma tributária. Tá bom? E aí, se você te interessar, tem aí na descrição do vídeo o link, né, para você ir para a nossa página, para o nosso site, ter todas as informações lá. E tiver qualquer dúvida, nos procura lá no Instagram, manda uma mensagem lá no direct. Eu tô com essa dúvida aqui, a gente tá aí para ajudar vocês no que for necessário. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.